Gente, já vamos começar aqui a nossa entrevista com o acadêmico Jorge Kniznik. Nós só estamos esperando aqui conectar o nosso Facebook e já fique aguardando, vai começar daqui a pouco. Então, boa tarde, pessoal. Quem está nos acompanhando em casa, quem está nos acompanhando aqui no Facebook ao vivo, estamos começando a nossa entrevista com o acadêmico Jorge Kniznik. Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo. Então, publicando o livro. É isso aí, mais um livrinho, né, esse diferente, tratando aí dos assuntos super especiais pra gente, né, a Copa, a história, né, mil coisas aí que rolaram e continuam rolando em relação a essa Copa do Mundo de 2014 no Brasil. É isso, a minha chamada aqui para quem é uma Copa do Mundo, quem se beneficia, quem é prejudicado. O livro de Jorge Kniznik, The World Cup Chronicles, 31 Days That Rocked Brazil, que a gente traduziria como Crônicas da Copa do Mundo, 31 dias que sacudiram o Brasil. Sacudiram, abalaram o Brasil. Abalaram o Brasil. E olha ali a capa, hein? Uma menina. Eu gosto muito dessa capa, né? Difícil ter um livro de futebol, ainda mais no Brasil, com mulheres na capa. Eu fiquei... Porque você também trata da questão do gênero. Eu trato bastante da questão de gênero, né? Acho que o gênero, desde a capa, né, percorre aí o livro. Eu tenho 2 capítulos específicos sobre gênero. Um deles é, né, aquele que quem brinca com a expressão os donos ou as donas da bola, né, para quem a bola pertence ao Brasil, né, brinca com essa coisa fálica da bola e discute, né, a história da mulher, o envolvimento da mulher no futebol, desde que elas foram proibidas de jogar, né, na década de 40 até a emancipação e todas as lutas que elas continuam tendo para jogar bola no Brasil, né? Seja em alto nível, seja a seleção feminina que está sempre com problemas de grana e os times, até meninas no pátio da escola que ainda enfrentam preconceito, mas estão batalhando e mudando, e até torcida, né? As fãs, para torcer na arquibancada tem complicações. E tem um outro capítulo lá para o final, né? Bem provocativo, né? Que fala que Marta é melhor do que Pelé, né? Aí eu comento um pouco da história da Marta, e ela, enfim, tem mais gols do que o Pelé e que o Ronaldo, vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi 5 vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA, né? Um recorde ainda que qualquer jogador aí do sexo masculino ainda está para igualar, né? Então é uma brincadeira um pouco falar da Marta, mas eu acho legal, né? Alguns cartazes que pipocaram durante a Copa, durante a Olimpíada, né? Quem precisa do Neymar quando a gente tem a Marta? Eu acho importante a gente fazer esse contraponto. Eu vi que você tem um capítulo aqui, a Marta é melhor do que o Pelé? É isso aí. É, né? Isso aí, né? Eu ia começar pela parte sociológica, né? Econômica, social da Copa, mas já que começamos falando da mulher no futebol, né? Eu queria comentar que aqui a Lucy, que é a apresentadora da televisão SBS em Moscou agora, na Copa do Mundo 2018, ela está sendo criticada terrivelmente nas redes sociais pelo sotaque, porque ela pronuncia o nome dos jogadores como se pronuncia na língua de origem. Exatamente o que Les Murray fazia e defendia. Les Murray era um herói por causa disso. E ela está sendo praticamente crucificada nas redes sociais pelo fato de fazer exatamente o que Les Murray fazia. Né? É impressionante. 2018, século XXI, e as pessoas ainda não ficam pegando essas filigranas para atacar a mulher, né? Eu acompanho o trabalho dela, né? Fenomenal, está fazendo uma cobertura até inesperada por conta dos problemas aí de transmissão que a Copa enfrentou aqui na Austrália. Com a Optus. E está indo super bem, né? E tem mais do que fazer isso, né? Eu também não... Se eu sou um jogador, se eu sou uma pessoa lá, eu quero que ninguém me chame de Jürgen, já me chamaram de tudo que é jeito. Eu acho legal se esforçar para falar o nome das pessoas. Como é o nome das pessoas, né? A gente tem que tentar fazer isso. Eu tento,
né? E foi o que Les Murray fazia Claro. aqui. E nós temos aqui também na Rádio SBS, em princípio, pronunciar o nome das pessoas. Se eu tenho que colocar o nome de um árabe, eu vou no programa árabe e pergunto como é que pronuncia esse nome. Eu vou no programa hindu, no programa bangla. Claro, nós tentamos, dentro da SBS, sempre pronunciar os nomes como no país de origem. Mas o interessante é isso, é mulher, né? Eu acho que Aí, esse é o pecado. o foco em cima dela é uma mulher, então as pessoas aí, né, que não se conformam com a, entre aspas, invasão feminina no espaço, no reduto masculino, vão achar alguma coisa para ficar bombardeando, né? E como é que ficou a imagem da mulher, a questão da mulher no Brasil, que é um país, como nós sabemos, extremamente machista, não é? E a Copa do Mundo, eu me lembro até que a promoção das 12 cidades da Copa do Mundo, os cartazes que nós tivemos aqui na SBS também, na época da Copa do Brasil, não tinha nenhuma mulher em nenhum dos 12 cartazes oficiais da Embratur, né? Assim, promovendo as cidades justamente para desconectar essa relação do Brasil com a mulher brasileira, né? Para promover o futebol. A Copa ajudou a mulher em algum aspecto no Brasil? Olha, eu acho que uma das grandes questões da Copa foi acho que os brasileiros, as brasileiras estão aprendendo bem, né? Foi a mobilização popular, né? Eu acho que isso que foi mais o grande gancho. Claro, uma Copa masculina de futebol ia salientar o futebol masculino, mas eu acho que a sociedade civil, né? Tanto as fotógrafas que participam no meu livro, né, organizaram uma exposição fotográfica, as donas da bola, e continuam com essa exposição itinerante pelo Brasil, mostrando, né, o papel e o poder da mulher no futebol. E teve outras ações, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, no Museu do Futebol, que fizeram muitas discussões, não só discussões sobre gênero, mas botaram crianças para jogar, né, meninos e meninas entre si, criando novas regras para fazer inclusão de gênero através do futebol. Eu acho que um dos legados, se a gente pode dizer isso, importantes da Copa é a sociedade perceber que ela precisa trabalhar por si própria, não ficar esperando, né, que venha um governo e decrete, a mulher agora vai jogar, ou não vai jogar, ou vai ter inclusão. Não é isso, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, né, no dia a dia para conquistar os seus direitos mesmo. E, Jorge, por que você escreveu esse livro? O livro Como é que veio a ideia? aconteceu um pouco antes da Copa, né? Daí que veio um pouco a divisão do livro, né? Eu começo falando antes da Copa, durante e depois da Copa. Apareceu um convite aqui na Austrália para eu escrever sobre a Copa das Confederações num site, né? Lá em 2013. E quando eu comecei a olhar a Copa das Confederações, eu fiquei um pouco chocado, né? A gente vê o time do Brasil, né, cheio de mulatos e pretos, lá tinha o Dante, o Paulinho, o Ramires, o Neymar, né, enfim, né, como a gente sabe, né, metade ou mais dos jogadores de ponta no Brasil, não só os de ponta, mas os que estavam na seleção, os que estão na seleção, são pretos e mulatos, e a gente começava a olhar a Copa das Confederações, na torcida, 99% da torcida era branca, né, e aquilo me chocou bastante, eu acabei escrevendo sobre isso, né, sobre o potencial de divisão e de exclusão social que a Copa trazia imbuída nela. E eu acabei me animando com isso, escrevi um pouco sobre as questões diante da Copa, daí durante a Copa pintou alguns convites para escrever 2 ou 3 artigos que acabaram tendo uma repercussão legal, né, tanto na Austrália como ao redor do mundo, tanto em termos de Twitter, né, mídias sociais. E saiu o livro, Jorge Kniznik, estamos conversando, o processo de exclusão social no Brasil, como que ele foi representado e tratado na Copa do Mundo de 2014? Na Copa... Como a gente pode observar o processo de exclusão dentro do processo de criação e andamento da Copa? Na Copa ficou claro, né? É uma Copa elitista, como a maior parte desses eventos, né? Começando do preço dos ingressos, né? Proibitivo, né? As pessoas que iam, a gente via, era uma elite social, né? Clientes VIPs de bancos que tinham acesso aí a festas e aos ingressos de graça ou coisas assim, né? Passando pelo cerca de 250 mil pessoas aí que foram
né, realocadas, né, para dar espaço ao circo da Copa. Algumas comunidades que resistiram, como na Vila Autódromo, no Rio, mas muita gente que foi meramente desalojada, né? Os desalojados da Copa que até hoje estão tentando, geram, né, populações aí vulneráveis, né, pobres ou abaixo de pobres, né, que com todas as dificuldades acabaram sendo expulsos para dar espaço para o circo da Copa, né, removidos a 30 quilômetros dos lugares que eles viviam durante anos. Eu acho que essa exclusão foi marcante e marca o paradoxo que a Copa foi e é, né? De um lado, essa festa, né, que todo mundo gosta, que a gente se empolga e torce pela seleção, e de outro, essas questões sociais que, como eu disse, no século XXI, né, em 2018, a gente não pode mais ignorar. A gente tem que pensar, e eu acho que o livro reflete bastante, esse pensamento e esse olhar sobre essas questões sociais, sem ser uma coisa pesada, né? Eu acho que reflete esses paradoxos. Mas a Copa, a FIFA, por exemplo, teria condições de fazer alguma coisa, ou a questão é realmente uma questão estrutural dos países e simplesmente o espetáculo vai passeando? Agora está na Rússia, esteve no Brasil, né? O futebol em si, a FIFA teria algo a fazer nisso? Ou tem que resolver o problema do político do Brasil antes? A FIFA é uma entidade muito poderosa. Poderosíssima. Né? Poderosíssima. Né? Os escândalos da FIFA, o Brasil está no meio dos escândalos, né? São 3 presidentes da CBF, 2 banidos, processados, um que não pode sair do país, e um outro, né, o Marinho, do meu ponto de vista, felizmente preso, né, nos Estados Unidos. Claro, o Brasil está no cerne das questões problemáticas da FIFA. Se a FIFA podia fazer, podia, né, com poder. Se a FIFA quer fazer, eu duvido. Eles têm programas, né, eles têm programas sociais que eles, na Austrália, no Brasil, que eles investem dinheiro. Mas, de novo, para mim, a questão das comunidades envolvidas. No caso, um dos capítulos eu abordo a história do acarajé no Brasil. Não sei se tu sabes, a história do acarajé é muito interessante. Na Bahia, né, claro, todo brasileiro sabe da importância da comida, da economia de rua para o Brasil, e as baianas com acarajé, a tradição de vender acarajé no próprio estádio, e a FIFA proibiu, por causa daquela regra que eles mandam no entorno dos estádios, e dentro do estádio era só McDonald's, né? Ou seja, a gente vinha um turista curioso, né, da Rússia, da Austrália, de qualquer lugar, para conhecer a comida local e não podia, porque o acarajé estava proibido de ser vendido no entorno, né, fazer aquela festa antes de começar o jogo, e as baianas lutaram, fizeram petições, a Dilma Rousseff entrou junto, e elas conquistaram o direito de manter, claro, com algumas normas higiênicas e tal, mas até o secretário-geral da FIFA, na época, né, aquele que disse que ia dar um pé na bunda do Brasil, ele acabou, a gente não pode brigar com as baianas. Né? E eu falo um pouco disso, acho que essa resistência social da sociedade civil foi um aspecto muito importante né, no decorrer, antes e durante a Copa. E os gastos da Copa do Mundo do governo brasileiro na época, né, para que a Copa fosse para o Brasil, foram super criticados, que a Copa não deveria ter ido ao Brasil, o dinheiro deveria ser usado em programas sociais. Como é que fica esse positivo e negativo da balança aí do dinheiro gasto na Copa? Eu acho que é o paradoxo que a gente sente não só nessa Copa, mas em todas, né? Cada Copa fica mais cara, a Copa do Brasil foi mais cara que as anteriores, agora da Copa da Rússia está mais cara do que essa, né? Eu acho que passa muito pela questão da desigualdade social, né? Acho que a euforia, né, quando o Brasil conquistou a Copa foi muito grande, né? Trazer grandes obras e tudo mais, mas isso passa pelos fracos controles sociais que a gente tem, né, no Brasil. Então acaba ficando muito fácil, né, desviar, fazer desvios, fazer coisas que não devem ser feitas. Até hoje existem diversas questões em relação ao torneio, às construções, aos estádios. Sobretudo, no meu ponto de vista, eu abordo isso bastante aí no livro, são os famosos elefantes brancos, né? Com certeza, né, o futebol brasileiro precisava de novos estádios,